Se tem uma coisa que todo fã de Jujutsu Kaisen gosta de fazer, é brigar por coisas completamente irrelevantes. Então, venho aqui eu trazer a tier list de arcos de Jujutsu Kaisen. Então, vou apresentar para vocês aqui nossa queridíssima tier list, começando por Absolute Gege Akutami. Aqui ficará apenas um arco, aquele que eu julgo ser o melhor arco, e eu, como eu sou o pináculo da verdade de Jujutsu Kaisen, o que eu falo é a verdade absoluta e incontestável. Muito bom, que é autodescritivo, né? Os arcos são muito bons. Pararão aqui. Cumpre seu papel. Aquele arco que, bem, não é a melhor coisa do mundo, mas ele tá ali. Ele é importante pra história, mas não fede nem cheira, né? Marrito. Aqui é a pior coisa que poderia existir, né? Então, é isso. Começando aqui pelo Jujutsu Kaisen Zero, né? Vamos dizer assim. Cara, um dos meus personagens favoritos aparece nesse arco, que é o Geto, né? E eu gosto bastante do Yuta também, introduz ele. É bem difícil, porque se a gente for falar do mangá, eu colocaria só em cumpre seu papel. Ah, mas é ruim o mangá? Não acho que seja ruim. Mas é porque o anime, o filme, dá uma melhorada forte, tá? Uma melhorada forte. Como eu vou levar em consideração o anime, que é aqui nesse momento, né? Apesar que tem alguns arcos aqui que não foram cobertos ainda no anime, eu vou colocar Jujutsu Kaisen Zero no muito bom. Eu gosto bastante do filme, cara. Já assisti várias e várias vezes. Agora o arco introdutório, que é, que é quando o Itadori come os dedos do Sukuna e tudo mais. Cara, eu acho o início de Jujutsu, ele mostra que veio, sabe? Mas eu acho ele bem devagar. Eu acho que ele cumpre seu papel. A melhor parte é o final desse arco aqui, né? Que seria quando o Sukuna se aposta do Itadori, e aí tem a luta do Sukuna contra o Megumi, e aí todo mundo acha, meu Deus, o Itadori morreu, mas na verdade ele morreu sim, né? Só que ele fez um trato com o Sukuna lá e consegue voltar. Esse arco, tipo assim, se a gente for levar o final dele, que é aquela luta com aquela maldição de grau especial, e a luta do Sukuna contra o Megumi e a finalização do arco como um todo, aquela tensão toda, eu colocaria muito bom. Mas em geral ela cumpre seu papel, é um bom arco introdutório, mostra ali os personagens, a Novara, o relacionamento entre eles, do Megumi, do Yuji, do Gojo. É legal. Ele cumpre seu papel. Ele cumpre seu papel. Se tivesse uma entry muito boa em cumprir seu papel, ele estaria aqui. Mas é isso. Arco versus Marrito. Cara, eu acho esse arco muito bom. Eu gosto muito de verdade desse arco. Primeiro porque tem a introdução do Nanami, né? Que é um personagem espetacular. Segundo é que a gente começa a ver um pouco mais da evolução do Yuji. E a gente tem muitas cenas e partes muito icônicas. Pô, a cena do Junpei aqui no final do arco é simplesmente maravilhosa. O próprio Marrito é um personagem muito complexo, né? Tipo assim, eu odeio o Marrito como. Odeio. Porque eu odeio o Marrito porque ele tem que ser odiado. Mas como personagem, ele é um personagem muito complexo, ele é um personagem que tem muitas camadas. Então eu gosto bastante dele como personagem. Não do Marrito. Do Marrito eu odeio o Marrito. Mas enfim. E tem boas batalhas também, cara. O Nanami contra o Marrito no primeiro combate, onde meio que o Nanami sai como superior, né? E a gente vê a evolução do Marrito já na sequência, quando ele consegue pela primeira vez expandir seu domínio, descobrir e tudo mais. Só que esse arco, eu não sei se ele chega a ser muito bom. Mas ele não é só cumprir o seu papel. Tem muitas coisas que são maravilhosas nesse arco aqui. Eu vou deixar ele muito bom, cara. Esse arco é muito bom. Intercâmbio da escola de Kyoto, cara. Assim, eu sei que tem muita gente que adora isso aqui. O negócio, meu problema com esse arco é o seguinte: nos momentos bons, ele é muito bom. Como a primeira vez que eu vi foi no mangá, eu achei que alguns momentos eram bem chatinhos. Só que tem momentos que são muito bons mesmo. Toda a luta final contra a Hanami ali é muito, muito bom. Algumas lutas entre os personagens é legais, outras já não são tão legais. Tem toda uma parada de eles, temos um plano pra acabar com o hospedeiro do Sukuna, que eu acho mó pelo saco, tipo, tá bom, tá bom, tá bom. Porque isso, tanto que isso é só de iniciozinho, depois já fica de segundo plano. E uma coisa que eu não curto também é a finalização, de decidir tudo num jogo de beisebol também. Meu Deus do céu, cara. Só que eu não lembro se isso é só no anime ou no mangá. Eu não lembro disso no mangá, tá? Deve ter no mangá também. É que isso eu tenho a memória mais fresca no anime, porque essa parte do mangá em específico eu li quando lançou. Então, tem muito tempo. Eu não lembro exatamente.
Mas eu não sei se eu coloco muito bom ou cumpre seu papel, mas eu vou colocar cumpre seu papel. Apresenta o todo, que é um baita do personagem, introduz pra gente o Kokusen ali, né, com o Itadori, acaba virando quase um signature move, né, um movimento da assinatura do Itadori. Ele cumpre seu papel e é no topo do cumpre seu papel, tá? É melhor do que o arco de introdução. Arco das Pinturas da Morte. Cara, isso aqui pra mim é muito bom mesmo. Isso aqui na real é assim, né? Assim, eu gosto muito desse arco, ele é bem curtinho, né, da Pintura da Morte. Só que ele é muito bom, cara, porque ele mostra a evolução de todos os personagens. É muito bom. Tem o Yuji, que mais pra frente a gente vê, né, lutando contra seus irmãos. E o Yuji Anobara. E o Megumi usando a expansão de domínio pela primeira vez e superando todos os seus traumas e problemas aí. E se tornando um personagem mais forte mesmo. Todos os três se tornando personagens mais fortes. Cada um lidou com uma maldição de Groy especial, vamos dizer assim. Cada um dos três, né? Então é bem impressionante os feitos que acontecem. As lutas são bem legais. As cenas da Nobara junto com o Itadori lutando junto são muito bonitas no anime. Os painéis do mangá também são legais. Enfim, o combate é muito bom. A parte história, assim, a progressão não é tão grande. Se você for ver, é mais pro desenvolvimento do Megumi, sim, é grande. Mas pro resto dos personagens é mais só um amadurecimento mesmo. E eu gosto, cara, eu gosto bastante. Acho que assim, ó, perfeito, perfeito. Não é tão bom quanto o Jujutsu Kaisen Zero, mas além de cumprir seu papel, entrega bastante tempero aí, né? Entrega coisas bem legais. O passado do Gojo, cara, o passado do Gojo não cumpre seu papel, tá maluco? Honestamente, é um dos, se não meu arco favorito. Só que tem um outro arco aí que tá chegando que ele vai ficar aqui. Então eu vou deixar o arco do passado do Gojo aqui em muito bom. Por quê? Primeiramente, o arco do passado do Gojo me fez querer que Gyakutami fizesse um novo mangá somente para contar a história desses personagens até chegar ali naquele momento. Eu queria muito ver o primeiro ano e até aquela parte ali do segundo ano do Gojo e do Geto, cara. É muito incrível. Esses dois personagens são personagens muito carismáticos. A Shoko também, que mostra lá, é muito carismática. Seria muito legal a gente ver mais do Nanami quando era mais jovem, ver mais sobre o próprio Haibara, né, que é um personagem que falece aqui durante esse arco. E a gente não tem muita informação sobre ele, né? Só que parece que toda a turminha ali era bem amiga, né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre o Haibara, queria saber mais do desenvolvimento da própria Mei Mei, da relação do Gojo com a Uralme, né? Que dá pra ver que eles tipo assim, rola uma tensão ali entre eles, mas é até bem divertido. Então, assim, eu queria muito que o Gege explorasse mais isso aqui. Acredito que vai acontecer? Não. Mas ficou o desejo em mim, cara. Eu adorei esse arco. O final é bem traumático aí, né? Mas, enfim. Arco muito bom, personagens muito bons, tudo muito bom pra história. É estupidamente importante pra você entender vários conceitos de Jujutsu Kaisen. Enfim, pra mim o topo do muito bom por enquanto tá aqui. O incidente de Shibuya, né, cara? Arco subestimado, esse arco aqui não é tudo isso que as pessoas falam. Brincadeira. Cara, o incidente de Shibuya, pra mim, é um dos, se não o melhor arco de anime shounen que eu já vi, cara. Eu gosto muito de Formigas Quimera e de Yorkshin, de Hunter x Hunter também, em que me deixa assim, né, um pouco pensativo. Exame Chunin em Naruto também é muito legal, mas o incidente de Shibuya é muito surpreendente tudo. Assim, quando você vê pela primeira vez, é tipo assim, caraca, eita, e agora, e agora, e agora? E você fica querendo mais e mais e mais e mais e mais e só vai acontecendo coisa ruim atrás de coisa ruim. Cara, o incidente de Shibuya é muito bom. É um dos melhores arcos shounen, assim, e não é um arco comum, né? Geralmente os arcos shounens que são muito bons, você vê que a maioria é um torneio, ou, sei lá, uma guerra, né? Uma coisa assim. E o arco de Shibuya não, é só um plano, né? Que as maldições fazem para poder selar o Gojo e tudo vai desenrolando através disso. E, cara, a gente tem a finalização de Mahito e Yuji, né, essa rivalidade. A gente tem a expansão ainda da amizade do Yuji com o todo. Tem o que acontece com a Nobara, que até o momento ali a gente acreditava, né, que ela tivesse ido de Vasco. Tem o Megumi invocando uma Horaga. Você tem Sukuna contra o próprio Mahoraga, você tem o Gojo contra as maldições lá. Cara, é tanta e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem a morte de um dos meus, se não meu personagem favorito, que é o Nanami. Só de falar de Incidente Shibuya, eu fico lembrando e lembrando de coisas. Incidente Shibuya é muito bom, cara. É um dos melhores arcos de Shounen. Não só de Shounen, os melhores arcos dos mangás, dos animes que eu já vi, cara. É inacreditavelmente bom isso aqui. Uma loucura, velho. Agora a gente vai pra
o extermínio do Itadori. Isso aqui, cara, ó. Tipo assim, o extermínio do Itadori tem aquela... Tem uma parte que eu gosto, assim, pra ser bem sincero. Que é quando o Itadori e o Yuji, assim, eles se encontram, né? E aí... Oh, Itadori e Yuji não. O Itadori e o Yuta se encontram, né? Pro Yuta fazer a execução. E o combate entre eles, assim, você fica pensando, né? Porque, pô, é o personagem que seria o protagonista original, que é o Yuta, contra o Yuji, né? Então vamos ver. Só que acaba que é tão rápido e empolga tão pouco. E a gente acabou de sair do incidente de Shibuya, então meu coração já tava a mil, querendo mais e mais. E dá uma brecada, assim, que é até um pouco broxante, cara. Tá? Até um pouco broxante. Então, eu vou colocar em Marrito. Acho chato, podia ser encurtado. Podia nem se considerar um arco. Se isso aqui estivesse junto a isso aqui, preparação perfeita, eu colocaria ele aqui em cumprir seu papel. Ou até em muito bom, se os dois fossem juntos. Mas como você vai considerar só esse arco aqui da exterminação do Itadori, eu boto aqui em Marrito, porque eu acho bem chatinho, é bem enrolado, e é isso. A preparação perfeita. Isso aqui é basicamente do momento em que eles entram no domínio do Tengen, né? O Itadori e sua galerinha do barulho entram lá no domínio do Tengen e eles deixam a Yuki e o Chozo pra trás. A Maki vai atrás das ferramentas amaldiçoadas lá na sua família, na família Zenin. E aqui também tem o extermínio da família Zenin, né? Que é isso sim, é um grande feito. Que inclusive no mangá eu achei que foi rápido demais. E graças a Deus no anime, cara, eles fizeram um trabalho excelente. Um episódio de 28 minutos, aí cobre tudo bem bonitinho. O que tinha no mangá e de uma forma ainda mais espetaculosa. Acrescentaram várias cenas, várias coisas que pra mim melhorou em 200%. Eu já gostava no mangá, só que eu achava muito rápido e muito simples, sabe? Era até um pouco jogado. Não é que fosse jogado, é tudo bem construído, mas eu digo. É muito de uma vez, é muito rápido. No anime não, tem mais essa construção e as coisas vão acontecendo do jeito que tem que acontecer. Aqui a gente tem uma dimensão ainda maior do poder da Maki, tanto no anime quanto no mangá. E aqui tem um despertar da Maki também, que é muito legal. Aqui a gente remete a alguns personagens que a gente gosta, inclusive que apareceu lá no passado do Gojo, que é o Toad, né? Enfim, é um arco bom, é um arco muito bom. Ele cumpre seu papel. Mas devido ao extermínio e ao que aconteceu no anime, que melhorou ele consideravelmente, eu vou colocar ele aqui em cima, cara. Esse arco é muito bom no que ele se propõe a ser, principalmente o fim do clã Zenin e a introdução ao jogo da Bat e o sentimento de urgência que ele traz. Eu ia colocar ele em cumpre seu papel antes, mas eu não consigo colocar em cumpre seu papel só o arco onde a Maki desperta e tem o fim do clã Zenin, cara. Até pra história é muito importante isso, e os combates são legais também. Enfim, é isso. Aí a gente tem um jogo da Bat, cara. Pra mim, o jogo da Bat é o seguinte. A gente tem muita coisa no jogo da Bat acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes causa uma certa confusão até, tá? Mas, quando você tem as manhas do que tá acontecendo, quando você consegue ter essa compreensão de tudo que tá acontecendo, o jogo da Bat é muito bom, cara. O jogo da Bat é muito bom. Porque você tem destaque pra todos os personagens que tem que ter destaque. Você tem destaque pro Hakari, você tem destaque pro Yuji, você tem destaque pro Megumi, você tem destaque pro Higuruma, você tem destaque pro todos os personagens que você pensar que tem que ter destaque, tem destaque aqui. Principalmente no finalzinho ali, no finalzinho onde a Maki chega, e aí a gente tem a luta dela contra o Nao e a Maldição, e aí tem o cara lá do Sumo, tem o cara da espada, e, cara, tantos personagens maluco, Takaba. Pô, o jogo do Abate, pra mim, ele briga, tá? Ele briga pra mim pra entrar no Absolute Gege Akutami, tá? É muito bom também, mas se eu tivesse que colocar dois, eu colocaria o jogo do Abate. Pra mim é o meu segundo arco favorito, ó. Ou seria o passado do Gojo. Eu gosto muito do passado do Gojo também. Mas acho que o jogo da Bat é um arco mais completo, sabe? Assim, ele tem de tudo, tem exploração de vários personagens, a história anda pra frente, aí encontra anjo, é tanta coisa acontecendo. Eu gosto muito do jogo da Bat. Então, vai ficar no topo do muito bom por enquanto. E a gente vai pra batalha final em Shinjuku. Cara, a batalha final em Shinjuku, ela é boa, mas é um arco de guerra, assim, grande, né? Todo mundo contra o Sukuna e tudo mais. Eu acho que tem seus momentos que são muito bons. E tem momentos que parece que só tá enrolando. Por exemplo, o início disso aqui é maravilhoso, cara. Gojo contra o Sukuna é abismal, muito bom.
Só que o problema é que depois de Gojo contra Sukuna tem uma barrigona, sabe? Tem várias coisas acontecendo e fica, tá, qual é o próximo aí que vai apanhar pro Sukuna? Ah, legal, agora qual é o próximo que vai? E quando eu tava acompanhando, eu tava de saco cheio. Eu amo Jujutsu Kaisen. Mas tem hora que eu tava de saco cheio. Eu falei, gente, chega, conclui isso aí, alguma coisa. Aí, voltando, aí tem algumas outras partes boas, né? Quando o Todo e o Yuji juntam mesmo pra batalha, é legal. Quando o Yuta, usando o corpo do Gojo, volta, também é bem legal. Só que o meio me incomoda bastante, principalmente porque eu acompanhei na época. Talvez se eu pegasse pra ler de uma vez só hoje em dia, ou quando sair no anime eu assistir, talvez não me pareça tanto uma barriga assim de, tá, qual o próximo feiticeiro que vai lutar contra o Sukuna? É esse? Beleza. Aí o Sukuna vai dar uma peia nele. Aí vem o outro. Ah, agora é esse? Beleza. Aí toma uma peia também. Aí como era tava acontecendo isso de capítulo em capítulo, cada capítulo chegava um personagem, esse personagem falava que ia usar uma técnica, ia fazer alguma coisa, tomava um corpo Sukuna e passava pra próxima, né? Então, eu gosto da batalha final de Shinjuku. Muita gente detesta o final. Pra mim, o final é legal. Para mim, é o que GG pretendia fazer, é o que aconteceu. É um pouco rushado, sim. É verdade. Mas, pra mim, é ok o final, sabe? Eu não sou um grande hater do final de Jujutsu Kaisen, não. E eu gosto muito também do fato do Itadori mesmo ser quem põe o ponto final. Enfim. O meu marco de Shinjuku, pra mim, ele tá aqui. Pra mim, eu prefiro o passado de Gojo. Por exemplo, se fosse Gojo contra Sukuna só e o final de Itadori contra Sukuna, talvez tivesse até aqui. Porque é muito bom, eu gosto do... Tudo que tá aqui no muito bom eu gosto, tipo, demais, sabe? O único que talvez desceria fosse isso aqui, sim. Porque eu gosto muito de uma parte só e pra mim ela carrega nas costas pra ficar no muito bom. Inclusive acho que eu vou deixar assim. Não, vou não, cara. Vou não. Não consigo deixar a parte da Maki exterminando a família Zenin embaixo, não. Então, opa, jogo da bate, vem. Então eu acho que no final das contas vai ficar assim. Essa aqui é a tier list definitiva minha, cara, que eu fiz. E aí, você concorda? Você discorda do que eu tô falando aqui? Se você concorda, deixa nos comentários. Se discorda, deixa nos comentários o porquê você discorda. E se concorda, diga o porquê você concorda também. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.